Organização Internacional do Trabalho. As revoluções laborais sofreram alterações com o percurso do tempo e, em consonância com as características de cada período histórico, não foi diferente com a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, quando o sistema de trabalho trocou seu mecanismo propulsor da produção. Com o advento da máquina a vapor, houve a redução da necessidade de força humana para o trabalho, o que ocasionou uma oferta e procura desequilibrada de trabalhos. Ao mesmo tempo, os meios de transporte aperfeiçoados fomentavam a procura e conquista de novos mercados, o que aumentou a influência e o poder que os donos dos meios de produção exerciam. Assim, as condições de trabalho se tornaram evidentemente perigosas e insalubres, com os trabalhadores estando sujeitos a perigos como incêndios, explosões, intoxicações gasosas, inundações, desmoronamento, além de doenças. Entretanto, essa mesma produção em larga escala também resultou na concentração de trabalhadores, que anteriormente ficavam separados em pequenos núcleos artesanais e em atividades agrárias. Essa aglomeração permitiu a intercomunicação entre os operários, que despertaram uns nos outros a consciência coletiva de pertencerem a uma classe submetida a péssimas condições de trabalho, a baixos salários, a jornada de trabalhos extenuantes e a falta de proteção contra acidentes de trabalho. Tal realidade nova e conflituosa gerou as primeiras reivindicações trabalhistas e fez necessária uma regulamentação internacional que estabelecesse a situação, o que culminou, eventualmente, na criação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 1919, através de um projeto do Tratado de Versalhes. Essa organização passou a ser regida por uma Carta Constitutiva, formulada quando do surgimento da OIT e emendada pela Declaração da Filadélfia em 1944, que fez sua competência ser mais ampla. Com sua existência justificada por argumentos humanitários, dignidade dos trabalhadores, políticos, eliminação das diferenças sociais e econômicos, efeitos da reforma social sobre os custos de produção e visando a asseguração da paz social por meio de melhores condições de trabalho, a Conferência Geral da OIT adotou diversas convenções e recomendações relativas aos setores que exigiam proteção. Seu papel passou a ser lutar contra as necessidades através de uma cooperação igual entre os representantes dos trabalhadores, os empregadores e os governos, dentro da qual poderiam ocorrer discussões livres e decisões de caráter democrático, todas para promover o bem comum. A OIT objetiva melhorar as condições humanas e de trabalho, buscar oportunidades iguais, proteger o trabalhador em suas relações laborais e, em suma, a cooperação entre os povos em favor da primazia social e do desenvolvimento econômico. A organização deseja criar um patamar mínimo de proteção ao trabalhador, como forma de garantia de sua dignidade. Sua estratégia consiste na promoção dos princípios fundamentais e dos direitos do trabalho por meio de um sistema de supervisão e de aplicação de normas, na promoção de melhores oportunidades de emprego e de renda para mulheres e homens em situação de livre escolha, em um ambiente digno e sem discriminação, no aumento da abrangência e da eficácia da proteção social, no fortalecimento do tripartismo e do diálogo social. Foi no ano de 1998 que a OIT, com o objetivo de declarar quais direitos seriam considerados de máxima proteção aos trabalhadores, ou seja, quais direitos integrariam o rol dos direitos humanos, deu voz à Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho. O documento englobou 16 de suas convenções, divididas em 4 grupos: liberdade sindical, fim da discriminação, fim do trabalho infantil e fim do trabalho forçado. Dentro dessa última categoria, recebem destaque a Convenção 29 de 1930 e a Convenção 105 de 1957. Convenção número 29. Uma convenção da Organização Internacional do Trabalho é um acordo de escala internacional que surge através de uma votação pela Conferência da OIT. Seu objetivo é a preparação e a fomentação de um direito comum a vários países, para que seja possível a promoção da universalização de normas de justiça social.
Depois de aprovada, é passada aos Estados-membros para que estes possam proceder à sua ratificação. Antes de tratar da Convenção número 29, é importante ressaltar a diferença entre trabalho forçado e trabalho escravo, ainda que seja uma tarefa complexa, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro não se preocupou em fornecer qualquer tipo de conceito, mesmo procurando evitar e condenar quaisquer condutas nesse sentido. Não existe consenso. Há autores que acreditam que trabalho escravo e trabalho forçado são sinônimos. Por sua vez, outros defendem que o trabalho escravo é gênero e que o trabalho forçado é espécie, enquanto outros entendem exatamente o oposto. A OIT sustenta o terceiro pensamento. O trabalho escravo é uma espécie do gênero trabalho forçado, ou seja, podemos afirmar que todo trabalho escravo é forçado, mas nem todo trabalho forçado é escravo. A escravidão, também segundo a OIT, constitui-se no absoluto controle de uma pessoa sobre outra, ou de um grupo de pessoas sobre outro grupo social. Combinado com esse conceito, a Convenção das Nações Unidas sobre a Escravatura determina que escravidão é o estado ou a condição de um indivíduo sobre o qual alguns ou todos os poderes inerentes ao direito de propriedade são exercidos. Já o trabalho forçado possui uma definição dada pela própria Convenção número 29 da OIT. Em seu artigo 2º, lê-se que a expressão trabalho forçado ou obrigatório designará todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade. É, portanto, o mesmo que uma situação em que se configura uma obrigatoriedade imposta pelo empregador para que o empregado manifeste sua aceitação ou sua permanência no trabalho, seja essa imposição através de ameaças, coerções ou quaisquer motivos que provoquem constrangimento no trabalhador. É qualquer tipo de atividade laboral exercida sob uma circunstância de ofensa ao direito de liberdade do trabalhador. Entretanto, o mesmo artigo da Convenção número 29 deixa expresso que trabalho forçado ou obrigatório não compreende, sob certas condições, trabalhos ou serviços exigidos em virtude de lei sobre serviço militar obrigatório, por fazerem parte das obrigações cívicas normais dos cidadãos, como consequência de decisão judiciária, em casos de força maior, como guerras ou sinistros, ou no interesse direto da coletividade de membros de uma comunidade. A Convenção número 29 foi o início da atividade normativa da OIT dentro do objetivo de abolição do trabalho forçado. A OIT adotou essa convenção como um reflexo das ações adotadas pela Sociedade das Nações, que, meros 4 anos antes, aprovaram uma convenção sobre a escravidão. Ela foi aprovada pela 14ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra no ano de 1930, e entrou em vigor internacionalmente em 1º de maio de 1932. Já no Brasil, sua aprovação se deu através do Decreto Legislativo número 24 do Congresso Nacional, de 29 de maio de 1956. Foi ratificado em 25 de abril de 1957, promulgado pelo Decreto número 41.721, de 25 de junho de 1957, e sua vigência por todo o território nacional começou em 25 de abril de 1958. A Convenção foi relativamente limitada em certos aspectos. Especificava em seu artigo 11, por exemplo, que somente os adultos válidos do sexo masculino, cuja idade presumível não seja inferior a 18 anos nem superior a 45, poderão estar sujeitos a trabalhos forçados ou obrigatórios. Em outros casos, parecia quase leniente, uma vez que sua ideia era a extinção gradual do trabalho forçado, e não a extinção automática e imediata.
como em seu artigo 4º, que determina que as autoridades competentes não deverão impor ou deixar de impor o trabalho forçado ou obrigatório em proveito de particulares, de companhias ou de pessoas jurídicas de direito privado. Importante destacar, entretanto, que a Convenção deixou claro, em seu artigo 25, a punição para aqueles que promovessem o trabalho forçado de maneira ilegal. O fato de exigir ilegalmente o trabalho forçado ou obrigatório será passível de sanções penais e todo membro que ratificar a presente convenção terá a obrigação de assegurar que as sanções impostas pela lei são realmente eficazes e estritamente aplicadas. Convenção número 105. Ainda que a Convenção número 29 previsse e almejasse as adequadas remunerações e condições para os trabalhadores, não englobou todas as hipóteses que planejava tratar. Surgiu-se a necessidade da edição de novas normas, dessa vez envolvendo os efeitos do trabalho forçado sobre os trabalhadores submetidos a tal situação, razão pela qual a Convenção número 105 surgiu 27 anos depois. A Convenção número 105 visou abolir não só o trabalho forçado, oriundo das relações particulares, mas também inclui em seu artigo 1º aquele que é feito pelo Estado sob a justificativa de punição por divergências políticas, sentença judicial, greve, mobilização social para fins de desenvolvimento econômico ou ainda por discriminação. Ela foi aprovada pela 40ª sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em 25 de junho de 1957, ocorrida em Genebra, e entrou em vigor na esfera internacional em 17 de janeiro de 1959. No Brasil, foi aprovada pelo Decreto Legislativo número 20 do Congresso Nacional, datado de 30 de abril de 1965. Sua ratificação ocorreu em 18 de junho de 1965 e a promulgação se deu pelo Decreto número 58.822, de 14 de julho de 1966, embora a vigência nacional tenha começado um mês antes, em 18 de junho de 1966. O artigo 2º da Convenção espera de seus membros que tenham ratificado o documento a adoção de medidas eficazes para a abolição imediata e completa do trabalho forçado, ao invés de abolição gradual prevista em sua antecessora. Além disso, com a intenção de permitir formas de avaliação dos resultados que surgiram com a implementação da Convenção, o artigo 8º diz que, se necessário fosse, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação do documento. Assim, a Convenção número 105 possui uma relação de complementariedade com a Convenção número 29 e, em suma, ela ampliou as hipóteses de configuração do trabalho forçado, como força de atualização da Convenção de 1930, além de permitir a verdadeira abolição desse tipo de privação de liberdade.